Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Mecânica dos Sólidos 3 e hoje na aula 5 veremos mais sobre cinemática do corpo rígido, né? Então, para quem não se recorda, nas aulas anteriores nós estudamos o movimento de translação, o movimento de rotação e o movimento plano geral, ok? Que é uma combinação da translação e rotação juntos. Na aula de hoje nós vamos continuar estudando o movimento plano geral, só que agora a gente vai analisar este movimento utilizando o sistema de coordenadas móvel e não fixo, que foi o que a gente viu na aula passada, tá? Esse sistema de coordenadas móvel, pessoal, ele é muito interessante da gente utilizar quando nós temos um movimento relativo entre dois componentes. Então, quando a gente tem um componente que desliza, né, por exemplo, um anel, um colar, né, ou algo do tipo, tá? Então, não significa que aquele sistema lá, aquela forma de a gente resolver lá da aula passada, lá do movimento plano geral, está errado, tá? Isso significa que nós podemos analisar dessa forma, tá? Existem, como eu comentei, quando a gente tem um sistema que desliza, um anel, um colar, esse caso aqui, esse que vocês vão ver hoje, ele é mais fácil, né, de você utilizar. Quando você usa um fixo, nem sempre vai ser tão simples, tá? Ok? Então, como eu comentei, o movimento plano geral é uma combinação tanto da movimento de translação como da rotação, tá? Que é o que é executado, né, pela biela aí, que é essa barra marrom aí do vídeo que vocês estão vendo, tá? Então, pessoal, vamos agora entender por que a gente utiliza a coordenada relativa, tá bom? Então, ó, vamos utilizar, pessoal, o que nós vimos lá na aula passada, tá? Então, para quem não se recorda, né, como que a gente calculava a velocidade no movimento plano geral, tá? De um corpo rígido, né? A gente falava que a velocidade dele, né, é igual à velocidade de um ponto que nós já sabemos a velocidade, mais o que? A velocidade angular desse corpo rígido, produto vetorial da velocidade angular do corpo rígido, pelo que? Distância relativa entre os pontos aqui que você está analisando, né? Nesse caso, do ponto B em relação ao C, ok? Bom, pessoal, nesse caso aqui, está correto a gente fazer essa análise? Vamos imaginar. O VC, a velocidade dele é zero, tá? E vamos imaginar, o que é isso aqui, pessoal, esse ômega C, ômega R? Ele é a velocidade, ele representa a velocidade devido ao efeito do quê? De rotação, tá? Então, foi uma velocidade originada do movimento de rotação. Se nós pegarmos aqui, ó, a figura, tá? Que é formada por essas três barras, a barra B e a barra CD, né? Nós temos dois instantes de tempo diferentes. O instante de tempo inicial, podemos chamar de T1, que o ponto B está aqui e o C está aqui, ok? No instante de tempo 2, a minha barra ela gira esse determinado ângulo, né? E o meu ponto B ele está aqui na parte de baixo porque nós temos o que? Um movimento de deslizamento, ok? Pessoal, para eu ter a velocidade de rotação somente, o que aconteceria? Seria como se esse corpo B ele estivesse executando esse movimento aqui, ó, tá vendo o tracejadinho que eu fiz? Então, ele representaria a velocidade se ele estivesse executando essa rotação, tá? Ele está executando essa rotação? Tá. Só que além disso, como eu tenho um deslizamento, ele está vindo o quê? Para baixo, né? Ok? Ele está vindo para baixo. Então, a minha velocidade, ela vai ter a componente da rotação, só que vai ter essa componente que faz ele para baixo. Então, pessoal, essa expressão aqui que a gente utiliza, ela está incorreta, tá? Porque ela não prevê essa componente da velocidade para baixo. Então,
Como que a gente escreveria a velocidade nesse caso aí, tá? Como? Deixa eu deletar aqui, pessoal. Como o VC, a parcela da rotação, tá? Perdão, pessoal, deu um bug aqui. Deixa eu apagar novamente. Então seria o meu VC mais a rotação mais a velocidade relativa. Velocidade relativa entre o B e o C, né? Que fez, né, esse ponto aqui ele deslocar para baixo, né? Esse pino ser deslocado para baixo. OK? Tudo bem? E a direção da velocidade relativa, pessoal? Como que a gente determinaria, tá? Nesse caso, a gente sabe, né? A velocidade de rotação é essa aqui, né? Ó, que executou esse movimento. Esse aqui é um ômega-r. A direção da velocidade relativa, ela vai ser o quê? Para cá, tá? Só que, por exemplo, nesse ponto aqui, ela seria para cá. Então, veja que a velocidade relativa, pessoal, ela vai o quê? Apontar para o centro, né? Só que a direção dela, ela varia, né? Uma hora ela está um pouco para a esquerda e para baixo, outra lá para a direita e para baixo, outra hora ela só está para baixo, tá? Então, pessoal, não é interessante a gente analisar esse sistema aqui com eixo de coordenada fixo, né? Ó, igual a gente faz lá o XY. Por quê? Porque aqui, ó, eu teria uma direção, né? Então eu teria lá que pegar o ângulo aqui, ó, medir e verificar. Aqui é a mesma coisa, ó. Teria que pegar o ângulo aqui, medir esse ângulo, verificar e fazer a decomposição em x e y, né? Então veja que é algo trabalhoso. O que a gente faz nesses casos aqui? Nós utilizamos um eixo de coordenadas relativas. E esse eixo de coordenadas relativas, ele vai acompanhar... Deixa eu até passar lá pro... Aqui, ó. Ele vai acompanhar, pessoal, o movimento da barra, tá? Então, por exemplo, ó, inicialmente, eu tenho lá meu eixo de coordenada absoluta, que é o quê? Padrãozinho lá, né? Ó. Xão e Yzão. Mas a gente vai fazer os cálculos, né, da velocidade relativa em relação a esse eixo xzinho e yzinho de coordenada relativa, tá? E aí ele vai girar em conjunto com a peça, tá? Então, por exemplo, ó, no instante t2, o meu eixo de coordenada relativa, perdão, pessoal, ele estaria onde? Aqui estaria o y e o x estaria aqui para baixo, né, ó. Tudo bem? E aí o que acontece? A direção da minha velocidade relativa, ela vai estar o quê? Na direção y. Então a gente vai estar em j. Beleza, pessoal? Então essa é a vantagem da gente utilizar um eixo de coordenadas relativas, tá? Então fazendo isso, nós conseguimos escrever a velocidade relativa de uma maneira mais fácil, tá? Velocidade, mas pode ser aceleração também, tá? Ok, pessoal? Então esse é o intuito. Perdão, pessoal, acho que ele deu uma bugada aqui. Bom, então, pessoal, o que vai mudar, né? O que muda é que agora nós vamos ter um eixo de coordenadas relativo que ele vai acompanhar o movimento de uma das barras, tá? E aí, pessoal, a nossa velocidade angular e a nossa aceleração angular, lembra que antes a gente utilizava esses símbolos aqui? A gente continua utilizando eles, só que quando a gente está se tratando de coordenadas absolutas. Por quê? Porque é em referência ao quê? Ao meu xão, yzão, né? Ó.
Agora, como a gente vai estar tratando de coordenadas relativas, a gente usa o ômega e o ômega ponto. Esse aqui é a velocidade angular e o ômega ponto é a aceleração angular, tá? E eles são a velocidade e aceleração angular do que? Referente ao meu eixo relativo, de coordenadas relativas. Ou seja, referente ao meu xzinho, yzinho. Tudo bem? Ok? Então, uma coisa é diferente da outra. Então, quando a gente está falando desses caras aqui, a gente está considerando coordenadas absolutas. Quando a gente está falando desse ômega e o ômega ponto, maiúsculo, né? A gente está falando em consideração o eixo de coordenada relativa. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá? Beleza? Velocidade, tá? Então, a nossa velocidade, ela vai continuar tendo aquela expressãozinha lá padrão, né? Lá do plano geral, mas a gente também tem a velocidade relativa, e essa velocidade relativa a gente vai definir com base no meu eixo de coordenada relativa, que é o xzinho, yzinho aqui que vocês estão vendo. Ok? Tudo bem, pessoal? Lembrando que agora as outras grandezas também vão ser referentes a esse eixo aqui, tá? Por exemplo, o R de B com relação a A e assim por diante, tá? Então, não se esqueçam que a gente está mudando a nossa referência. Então, todas essas referências aqui vão ser alteradas, tá? Bom, aí tá explicando, tá, pessoal? Depois vocês dão uma lida, tá? Mas o VB é a velocidade absoluta, a partir do xy, xão, yzão, zão. O VA é a velocidade absoluta, a partir do xão, yzão, zão, tá? Esse cara aqui vai ser referente ao xzinho, yzinho, zzinho, tá? E esse aqui também vai ser referente ao meu xzinho, yzinho, zzinho, tá bom? Então, basicamente isso aí, tá? Depois vocês dão uma lida com calma. A aceleração, pessoal, o que nós vamos ter? Essa aqui, ó, era a expressão que nós tínhamos anteriormente, ó. Então, não muda. A única coisa que muda é que agora a gente analisa a velocidade angular e a aceleração angular em relação ao sistema de coordenada relativo e o R de B com relação a A em relação ao sistema de coordenada relativo também. Só que como a gente utiliza um sistema de coordenadas, a gente tem aquela velocidade relativa, nós temos também a aceleração relativa, né? Porque como a gente tem uma velocidade relativa, a gente pode ter uma aceleração. E nós temos também esse termo aqui, que é a aceleração de Coriolis, tá? O que é essa aceleração de Coriolis, pessoal? É uma aceleração que ela existe sempre que tem uma velocidade relativa entre dois pontos, aquela velocidade relativa lá que a gente viu, e uma velocidade angular, tá? Então, quando a gente tem um corpo com uma velocidade angular e uma velocidade relativa, nós vamos ter essa aceleração de Coriolis, tá? Para vocês entenderem melhor, eu trouxe esse vídeo aqui da internet. Deixa eu rodar só. Que ele mostra esse efeito, tá? Então é do MIT, tá? Do MIT lá dos Estados Unidos, ó. Então veja que vocês vão ter dois estudantes aqui. Eles estão numa base, essa base ela tá parada e você tem eles jogando a bola, tá?
Então, se a gente considerar um estudante como ponto A, deixa eu trocar a cor aqui, né? E a bolinha como ponto B, vocês podem notar claramente que nós temos uma velocidade relativa, né? Porque ó, o meu A está parado e o B está andando. Então, nós temos uma velocidade do B com relação ao A, que é a velocidade relativa. Aqui, o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, eles estão girando. Então, veja que o meu sistema ele vai ter uma velocidade, além da velocidade relativa, porque a distância entre os pontos ela varia, nós vamos ter a velocidade angular. E como nós temos a velocidade angular e a velocidade relativa, nós temos a presença da aceleração de Coriolis, tá? E essa aceleração de Coriolis que faz com que, se você jogar a bola reto, ela não vai continuar reta, ela vai se desviar, tá? Isso pode ser melhor percebido por essa câmera. Ó, veja que tem uma aceleração que faz a bola o quê? Ó? Ela não ir reto, né? Ela ir para uma determinada direção. E essa aceleração é a aceleração de Coriolis, tá? Então, no instante θ igual a 60, a barra tem velocidade angular de 3 radianos por segundo e a aceleração angular de 2 radianos por segundo ao quadrado, ambas aqui no sentido horário, tá? No mesmo instante, o anel C se desloca para fora ao longo da barra, de tal maneira que, quando x é igual a 0,2, ele está mostrando, ó, a velocidade é 2 metros por segundo e a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado aqui do anel, tá? Ambas medidas em relação à barra, ok? Então, essa velocidade e aceleração, pessoal, são relativas, tá? Porque elas são medidas em relação à barra, tá? Determine a aceleração de Coriolis e a velocidade e aceleração do anel nesse instante, tá? Então, pessoal, ó, bom, o que nós temos aqui, ó? A primeira coisa, ó, o nosso sistema de coordenadas relativo, ele vai estar onde? Já está mostrando aqui, ó, em cima da barra. Ok? Então tá aqui. Ele está nessa direção. Se a barra girar para cá, ó, né, ó, o x viria para cá e o y viria para cá, tá? Só para vocês terem uma noção, tá? Mas deixa eu apagar isso aqui, para não poluir o nosso desenho. Bom, pessoal. Bom, o que nós temos então? Ó? Levando em consideração esse eixo relativo aqui, ó, de coordenadas relativas, xy, ó, seguindo a regra da mão direita, ó, se eu pegar a base e colocar no x e girar a mão no sentido do y, vocês vão ver que o meu sentido de k positivo seria o anti-horário, tá? Então, por isso, ó, que a minha velocidade angular é menos 3 e a minha aceleração angular é menos 2k, né? Porque elas estão no horário, o sentido positivo seria no anti-horário, tá? Como eu estou levando em consideração coordenadas relativas, a distância de C com relação a O é essa distância aqui, que ela está no eixo X, e ela é equivalente a 0,2, por isso eu coloquei 0,2i. E também nos foi informada a velocidade relativa do anel, tá? Porque era relativa à barra, lembra? Que é na direção I, né? Ó, eles estão no sentido do eixo X, então seria 2i, e a aceleração relativa é 3i metros por segundo ao quadrado, tá? Análise da velocidade. Aplicamos lá a equação da velocidade, VC, isso aqui para achar a velocidade absoluta do anel, tá? VC é igual a V0 mais a velocidade angular, produto vetorial da velocidade angular e a distância de C com relação a O, mais a velocidade relativa, tá? Meu ponto O ele é fixo, então ele vale 0, e aí basicamente substituir, ó, velocidade angular é menos 3k, distância de C com relação a O é 0,2i, e a velocidade relativa é 2i.
Portanto, né, resolvendo aqui ó, o produto vetorial, K vetorial I da J, como eu tenho negativo, fica menos 0,6J e o 2I. Então essa seria a minha velocidade do anel C, a velocidade absoluta, tá, pessoal? Vamos para a análise da aceleração. Coloquei lá a expressãozinha da aceleração com a parte do Coriolis e a parte da aceleração relativa. O meu ponto zero está fixo, então a aceleração em zero ela é nula, ok? A minha aceleração angular é menos 2k, distância de C com relação a O, 0,2i. Aqui nós temos a parte da aceleração normal, que é menos 3 ao quadrado, multiplicado pela distância de C com relação a O. A aceleração Coriolis, que é 2 vezes o produto vetorial da velocidade angular pela velocidade absoluta. Velocidade de C não, ó, o pessoal está errado aqui, ó. Aqui é a velocidade relativa, tá? Perdão, está errado. Aqui é a velocidade relativa, que é 2i, e a aceleração relativa, que é 3i. Esse produto vetorial aqui, ó, K vetorial I da J, só que tem um negativo aqui, então fica menos 0,4. Esse segundo termo, pessoal, vai ficar 9 vezes 0,2, dá 1,8, negativo menos 1,8 na direção I. O terceiro termo é o da aceleração de Coriolis, ó, K vetorial I da J, só que como tem um negativo, fica negativo, né? 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então essa é a aceleração de Coriolis e a relativa ele já deu que era 3. Aí a gente junta I com I e J com J. 3 menos 1,8 dá mais 1,2, tá? E menos 12 menos 0,4 dá o quê? Menos 12,4J. Então minha aceleração em C seria essa, tá? Um detalhe, tá, pessoal, aqui para vocês, é que esses valores aqui são referentes ao XY. Então, por exemplo, a minha velocidade C ó, deu 2i e menos 0,6J. Então, significa que eu tenho uma componente aqui, ó, nesse sentido de I, né, ó, esse seria o 2, e eu tenho menos 0,6, ó, então está para o sentido oposto do J. Então, a minha velocidade do C, ela estaria onde? Para essa direção aqui, ok? Mesma coisa para aceleração, tá? Ela teria 1,2 no I, né, ó, que é esse aqui, e menos 12,4 no J. Então veja que minha aceleração ela estaria para cá, tá? Então é com relação ao meu sistema de coordenada relativo, não mais o absoluto, tá? Isso vocês têm que tomar cuidado. A aceleração de Coriolis nós já calculamos, né, pessoal? Deu menos 12. Então a direção dela estaria para onde? Vou pegar um vermelho aqui para destoar. Estaria no sentido oposto do Y. Estaria para cá, ó. Qual que é a direção em relação à coordenada absoluta? Aí, pessoal, é só analisar, ó. Aqui é 60, como é 90 graus, aqui é 30, tá? Então, consequentemente, esse ângulo aqui é 30 também. Ok, pessoal? Porque aqui é 30 também, tá? Opostos, ângulos opostos. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido e na próxima aula eu vou fazer mais 2 exercícios para vocês fixarem bem esse conteúdo.